Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Estudando Métodos, evento promovido pelo PET do Conclima. O Estudando Métodos é um espaço voltado ao aprendizado de métodos e técnicas de investigação científica. Hoje temos o prazer de receber Bruna Bonadeu, que ministrará a oficina IA da Pesquisa Acadêmica Caminhos e Práticas. Bruna é mestranda em Comunicação e Indústria Criativa na Unipampa, pós-graduada em Liderança e Sustentabilidade pela UERGS, jornalista e bacharel em Relações Públicas pela UFSM-FW. Atualmente pesquisa Comunicação e Sustentabilidade em Relações Públicas e atua no mercado internacional de comunicação. É um prazer recebê-la, Bruna, neste encontro para compartilhar seus conhecimentos e experiências conosco. Antes de começarmos, então, eu peço que quem puder abra as câmeras para a gente ter um encontro mais interativo. Durante a oficina, fiquem à vontade para deixar os comentários no chat ou fazer as perguntas. A gente vai ter um espaço no final para os comentários. E lembrando também que ao término do evento será disponibilizada uma pesquisa de satisfação e a partir dela que a gente vai fazer os certificados. Obrigada, Bruna. Pode ir. Obrigada, Júlia. Obrigada, professora Cláudia, também pelo convite de estar aqui conversando com vocês novamente, né? E hoje sobre inteligência artificial, né? Eu vou, então, apresentar aqui, colocar minha apresentação, tá? Vocês conseguem ver? Sim. Então, vamos lá. Inteligência artificial, né? Hoje, um tema, acho que um pouco polêmico também, dentro da pesquisa acadêmica. Falo isso porque na semana passada eu estive conversando com estudantes do técnico e tem sido algo bem, assim, como é que eu vou dizer? Acho que a palavra mesmo é um pouco polêmico, assim, porque o uso excessivo da inteligência artificial na pesquisa acadêmica tem gerado algumas coisas bem tristes, vamos dizer assim, né? Então, vamos tentar falar um pouquinho hoje do uso mais, de uma parte mais ética, né, de eu utilizar essa inteligência artificial na pesquisa acadêmica. Bom, assim, a Júlia já me apresentou, né, sou mestranda em Comunicação e Indústria Criativa na Unipampa, sou formada em Jornalismo e Relações Públicas pelo UFSM, né, e tenho uma pós-graduação em Sustentabilidade. Mas como que eu cheguei na IA, né, primeiro, antes de iniciar esse momento de fala, né? A IA, ela chegou por meio de duas disciplinas, dois componentes do mestrado que eu tive agora no primeiro semestre, que falavam diretamente sobre a pesquisa e o uso da inteligência artificial. Então, ali a gente conseguiu ter um direcionamento, né, para como utilizar essa inteligência artificial da melhor forma possível, na pesquisa acadêmica, enfim, nos nossos projetos, que a gente não utilizasse ela de uma forma muito que nem aquele copia e cola, né, que é bem errado, vamos dizer assim. Mas daí foi aí que eu me aprofundei um pouco mais em inteligência artificial e que eu consegui hoje desenvolver, né, também esse momento nosso de oficina para estar aqui conversando com vocês. E claro que qualquer dúvida também vocês podem me pedir, eu não consigo enxergar vocês, né, agora, mas qualquer coisa podem falar que eu ouço vocês, tá bom? Bom, a IA e o seu papel, né, na pesquisa acadêmica. Primeiro, ela é uma ponte aí para ti fazer uma aceleração na busca, vamos dizer assim, né? Ali até como eu botei esses 3 itens bem essenciais, assim, para a gente já ter um direcionamento bem objetivo, né? Que é a aceleração na busca, análise e síntese e apoio à revisão. Essa primeira aceleração na busca, ela é bem importante e depois a gente vai fazer isso um pouquinho mais na prática, tá? Que vai nos auxiliar para buscar mais referências, enfim, de uma forma muito mais rápida do que aqueles métodos mais tradicionais, que antes a gente ia, às vezes, por revista, buscar pelo Google Acadêmico, entre outros, enfim, outras revistas que a gente acabava buscando, artigos, enfim, estudos sobre aquele tema que a gente estava buscando, enfim, estava estudando, né? E com a IA a gente consegue fazer essa busca de uma forma muito mais rápida. E tudo no mesmo local, né? A análise e síntese também é algo que a gente trabalha um pouquinho com o ChatGPT, que pode ser aí como é que eu vou dizer, mais um processar ali, como eu botei, podem processar e resumir grandes volumes de texto. Quando a gente tem muitos
textos para ler e a gente quer uma síntese de cada um desses textos, a gente pode utilizar o ChatGPT para colocar esse texto lá em PDF, enfim, e ele vai gerar aí uma síntese para a gente, nos ajudando a pensar, enfim, a identificar se essa literatura ela vai servir para a gente ou não, para a nossa pesquisa, né? E um apoio à revisão. Acho que isso é bem importante também a gente falar, porque a IA não vem como uma forma de escrever por nós, né? Ela vem como uma forma de revisão gramatical da estrutura do texto. Isso é bem importante quando a gente fala, principalmente do ChatGPT, né? Que não focar no ChatGPT para que ele escreva alguma coisa por ti, mas que ele faça uma revisão. Tu tem um texto, então, tá com dúvida em alguma revisão gramatical, daí tu pode usar o ChatGPT para fazer essa revisão. Que isso é bem é algo bem importante, que às vezes também você ia demorar horas ali para ficar revisando, mas que o chat ele pode te ajudar nessa revisão mais ortográfica, enfim, da estrutura mesmo do texto. E aqui eu elenquei as principais utilizadas na pesquisa acadêmica agora em 2025, algumas que eu estou começando a utilizar, outras que eu já utilizava, e eu trouxe aqui, depois eu vou mostrar o site de cada uma delas também, que daí também vocês conseguem visualizar melhor cada uma. Perplexity, vocês já me ouviram falar dela, eu utilizei agora na minha primeira pesquisa, agora no mestrado, que eu queria entender quantos cursos de comunicação e sustentabilidade voltados às relações públicas que tinha no mercado, enfim, e eu usei Perplexity para fazer essa pesquisa, né, ele tem aí uma busca inteligente, né, tem umas respostas bem objetivas, bem concisas e algo que é muito, muito mais importante para pesquisa acadêmica, é que ele tem fontes confiáveis, né. Ali tu pode confiar nas fontes que ele traz, e inclusive ele traz o link das fontes e tudo mais para ti ir atrás, né? Então, ele é excelente para essa parte mais de revisão de literatura também. Temos o ChatGPT, que é conhecido, eu acho que é um dos primeiros, enfim, que está aí praticamente, mas todo mundo usa, todo mundo sabe utilizar, né? Que é uma das mais, enfim, das principais, mais faladas, né? E que ele pode ser utilizado aí como um brainstorm, ele pode ser para ideias, enfim, para ter mais ideias, jogar o teu tema ali, transformar isso em mais ideias, né, conversar, enfim, com ele sobre isso, para ortografia, né, como eu já tinha falado também, para revisão mais de textos, então ele pode ser usado mais para isso, para rascunhos, enfim. Tem esse outro, que é o Consensus, que é um mecanismo de busca otimizado exclusivamente para artigos científicos, né, que ele também pode fazer uma busca. Esse ele é bem interessante, depois eu vou mostrar ele para vocês. E o Elicit também ele é bem parecido, não sei se é assim que fala, tá? Mas eles são bem parecidos, que também tem uma busca aí mais automática, enfim, mapeia todo, faz meio que um estado da arte ali para ti sobre tua temática que tu está buscando. Então, ele traz muitos artigos, traz que tipo de metodologia aquele artigo está utilizando, então ele é bem interessante também, tá? Eu acho que eu já vou abrir aqui para vocês, daí a gente visualiza juntos. Já deixei aberto aqui, tá? Aqui, o Perplexity, tá? Que vocês já devem ter visto. Eu já fiz aqui um prompt que eu queria mostrar para vocês, depois a gente pode trabalhar no prompt juntos também. E esse que eu utilizei é lista os principais estudos sobre comunicação, sustentabilidade e relações públicas publicados entre o ano de 2020 e 2025. Daí aqui ele me deu, né, os principais, né, aqui que aparece, e aqui ele dá o link que você pode acessar onde está, né, esse texto. Então aqui você pode ir atrás desses principais textos que falam sobre esse assunto. Aqui ele também vai dar temas recorrentes, a partir daquela temática que eu coloquei ali, que são bem importantes, fontes acadêmicas institucionais. Daí aqui eu quis fazer um prompt um pouco mais enxuto, mais objetivo, tá? Daí eu pedi para ele listar os artigos, né, de comunicação, 2020 e 2025, dos cursos de Relações Públicas, de graduação em Relações Públicas no Brasil. Daí aqui ele foi mais específico, me trouxe alguns trabalhos de conclusão de curso, né, que foram feitos em cursos de relações públicas. Daí também tem onde encontrar, que ele me deu, né, o FSM, a USP, então que eu posso encontrar mais sobre isso. E daí eu continuei pesquisando mais algumas coisas, fui alterando meu prompt, tá,
que isso é bem importante, ser um prompt bem objetivo para o que você precisa. Depois eu vou dar mais algumas dicas, tá? Daí aqui eu coloquei para ele listar também livros, né, que poderiam ser gratuitos ou também pagos, e o link de onde eu poderia comprar esses livros, né, que também seguiam nessa mesma temática. Aqui ele me deu alguns com download gratuito, aqui ele já tem todos os links que eu posso ir direto no link e já baixar. E aqui também os livros pagos, que daí tu pode também ir no link direto lá no livro, daí, enfim, ver as informações e você pode fazer a compra desse livro. Achei ele muito prático, muito importante para essa busca, tá? Aqui a gente vai ter aquele Elicite, enfim, esse nome, tá? Aqui eu também pedi para ele listar, tá? Aqui mais voltado ao curso de graduação em Relações Públicas do Brasil. Então, ele já me deu aqui, entre 2020 e 2025 e tal, ele já deu um relatório de pesquisa, tá? Esse aqui, ele aparece em inglês. Aqui eu traduzi a página para falar com vocês, mas ele é em inglês. Depois você pode voltar aqui, que ele vai também ter para te salvar em PDF. Então, tu pode gerar esse relatório que ele fez aqui. Mas eu achei super, super interessante esse, porque aqui ele te deu o nome do autor, né? O foco do estudo daquele artigo, enfim. Aqui o método de pesquisa, né? Análise quantitativa e qualitativa de documentos, métodos mistos. Aqui ele vai te dar as instituições, enfim. Deixa eu vir para baixo aqui. As instituições ou regiões onde o artigo foi feito, tá? Então, olha que interessante. Aqui ele vai te dar bem certinho a citação onde tá, onde foi falado sobre isso no artigo, tá? E aqui o ano, né, que foi feito. Por exemplo, aqui eu vi que apareceu o meu artigo, meu TCC, tá? De Relações Públicas. Então, aqui ele fala do método de pesquisa, eu fui aqui, e aqui vai aparecer o que eu escrevi sobre isso, que os meus métodos, procedimentos metodológicos foram pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, aplicação de questionário, então ele vai dizer bem certinho onde está isso no artigo, que você pode ir lá ler e ter mais informações, né, sobre isso. Aqui a amostra, enfim, o ano que ele foi publicado. Então, esse aqui eu achei bem interessante. E aqui ele também já te dá um recorte. Por exemplo, 5 estudos foram focados em comunicação e divulgação da sustentabilidade. 2 estudos, né, focados em educação e relações públicas. Um estudo focado nas práticas pelos profissionais. E daqui do lado ele também vai dar qual que foi dos artigos, né, que foi trabalhado isso. Então, todos têm referência, o que é bem importante, né, que tu vai lá na referência, busca e pode acessar esse artigo depois e ver, enfim, o que é importante para você. Aqui também ele traz, né, estratégias de comunicação digital, mídias sociais, enfim, sustentabilidade social. Então, ele dá todas as outras questões que aparecem dentro desses textos e também outras opções de referência, né. Aqui também, distribuição temporal da geográfica, desculpa. Aqui também tem o ano de publicação, o número de estudos, os temas primários, enfim, esse aqui dá um relatório bem grande e bem importante. E aqui também tem todas as referências que ele utilizou. Ele não vai te dar um texto pronto, essas coisas que nem o ChatGPT faz, tá? E que as pessoas têm utilizado. Ele vai te dar referências para ti ir atrás de mais, enfim, informações sobre esses artigos para utilizar nos trabalhos de vocês. Então, ele é bem interessante. Esse aqui é o outro que eu comentei ali, que é o... Desculpa, esqueci o... Esse consensus aqui. Esse aqui eu achei ele bem mais básico, tá? Eu fiz o primeiro prompt também, igual o primeiro que eu fiz lá no Perplexity. E ele me deu bastante referências de outros países, tá? Porque eu não coloquei Brasil aqui no final. Depois, eu botei para focar no Brasil, então ele já me deu referências mais aqui do Brasil. Mas ele também, ele é em inglês, então tem muitas coisas em inglês, por isso que ele também deu referências de outros lugares. O que é bom também, tá? É interessante. Assim como aqui no Perplexity também apareceu um livro bem importante de Relações Públicas e Sustentabilidade, que é de uma universidade de Portugal, do Labcom, que é uma das principais, uma das autoras é uma das principais, enfim, professoras que trabalham com relações públicas lá em Portugal, então ele também deu
exemplos de outros países, tá? Então, isso é interessante para a gente ter referências de diversos lugares diferentes, né? Para a gente entender o que está acontecendo nos outros lugares também. Então, esse aqui é o consensus. Aqui tem um outro que eu também estava me aprofundando. Eu não coloquei ele como exemplo porque eu não conheço muito ele, mas tem pessoas que usam, tá? Ele é do Google, mas eu acabei nem testando muito porque eu achei, quando eu fiz o teste aqui, eu achei ele mais difícil, assim, tem que colocar PDF, enfim, tem toda uma parte mais diferente um pouco de iniciar. Então, eu achei que esse aqui vocês podem explorar depois, ele melhor também, vou tentar explorar ele mais depois, mas os outros, eles já são bem importantes, tá? Vamos voltar aqui para a apresentação. Tudo certo por aí? Vocês estão me ouvindo? Tudo certo. Tá bom. Vou botar em tela cheia aqui. Tá. Então, esses que apareceram aqui, os que a gente comentou ali, tá? Daí aqui eu falei algumas coisas já antes, mas vamos retomar aí o exemplo prático, né, dos prompts mais estratégicos para pesquisa, tá? Se tu tem ali mais para o Perplexity, um foco mais na atualidade, por exemplo, pode... Claro, vocês vão usar isso aqui diretamente para a temática de vocês, né? Quais são os principais avanços recentes em energias renováveis? Cita artigos científicos de 2023 a 2025. Então, esse é bem interessante para, enfim, você pode trocar aqui para outra temática, enfim, e buscar algo mais da atualidade, né? Botar ali o ano que você quer até o outro ano que você quer. Então, isso é bem interessante fazer sempre esse direcionamento, tá? Para o ChatGPT, já um foco mais na revisão gramatical, vamos dizer assim, pode utilizar um prompt assim: revise o texto abaixo com foco na gramática, concordância e coesão, mantendo o estilo acadêmico e as terminologias técnicas. Não reescreva com outro tom, apenas corrija o que for necessário. Isso é bem interessante, tá? Até porque, se a gente for olhar para o ChatGPT hoje, ele tem uma questão que ele inventa muita coisa, tá? Então, não dá para acreditar em tudo que o chat nos coloca. Então, por isso que é mais interessante utilizar ele mais para uma revisão gramatical, e até porque daqui a pouco, né, se a gente for usar para os nossos trabalhos acadêmicos um texto só do chat GPT, fica aquela coisa tudo igual, né? Assim como a gente vê muito hoje nas redes sociais, por exemplo, que os textos, enfim, que aparecem são muito iguais, assim, dá para ver que foi feito por inteligência artificial e provavelmente pelo chat GPT. Então fica aquela coisa... tem uma palavra que eu esqueci agora, mas fica aquela coisa superficial, na verdade. Fica sempre uma coisa superficial e aquela escrita congelada, sabe? Ela não vai ter a tua parte, né, de escrita, enfim, a tua busca de conhecimento e tudo mais. Então, não utilizem para esse tipo de coisa, de copiar e colar. Utilizem ele de uma forma mais ética, mais correta, que é para revisão gramatical, que ele é bem interessante. Daí tem aquele outro consensus ali que eu comentei com vocês, foco em integridade. Lista estudos que avaliem o impacto da IA na integridade acadêmica. Então, vocês podem utilizar esse tipo de prompt mais direto para o que vocês querem, tá? E aqui eu quis trazer um pouquinho mais da ética já para a gente ir conversando sobre isso, antes de trazer mais uma parte para a gente conversar ali do Perplexity, que é ter uma análise crítica sempre, e é insubstituível, tá? Use a IA para buscar e organizar, né, enfim, as suas ideias, enfim, mas a análise tem que ser sempre de vocês, a argumentação tem que ser sempre de vocês. Então, utilizem a IA de uma forma que vocês podem buscar referências, se abrir para novas referências, buscar conhecimento, mas não para escrever por vocês, tá? Revisar, enfim, e referenciar. Então, não copie textos gerados, sempre revise o conteúdo e referencie as fontes originais citadas pela ferramenta. Até porque, muitas vezes, a IA, por exemplo, ela copia, né, as coisas, então tu vai acabar passando por um plágio no teu trabalho, porque se tu copiar e colar dela, muitas vezes isso da IA já foi copiado de algum outro trabalho, né? Transparência total, declare o uso da IA no seu trabalho acadêmico. Tem algumas diretrizes já que tu pode utilizar. Até eu separei aqui para falar com vocês. Opa.
Por exemplo, aqui da Compós, já tem uma política de uso da inteligência artificial. Então, quando vocês forem mandar texto, enfim, trabalhos para algum evento, sempre olhem essas diretrizes, tá? Provavelmente, muitas revistas também já vão ter esse tipo de política de uso de IA. Então, sempre dá uma olhada, que nem eles falaram aqui, ó. Não é contrária e não inibe a utilização de ferramenta tecnológica de IA em seus eventos, atividades científicas, entretanto, em aderência aos princípios da ética científica, entidades requerem os participantes de seus encontros anuais, submissão da revista, a concordância explícita de suas políticas, enfim, do uso da IA. Então, transparência, responsabilidade, enfim, tem várias coisas, então é sempre importante dar uma lida, tá? Nessas políticas de uso de IA, nessas revistas acadêmicas, também na política da universidade, enfim, porque realmente eu acho que todo mundo já sabe que não tem como fugir da IA, ela está em tudo que a gente faz, mas saber utilizar ela da melhor forma possível, né? Acho que isso é bem importante. Continuando, então, aqui mais um pouquinho sobre a questão ética dela, do plágio, né? Os riscos, né, de utilizar IA, cópia inadvertida de material gerado, fabricação de dados, alucinações, que se chama, tá? Que são as informações falsas que a IA cria, porque a IA, ela ainda é uma IA generativa, né? Então, ela se apropria do conhecimento que as pessoas vão colocando nela. Então, provavelmente vai ter coisas também, informações falsas e tudo mais, e ela inventa, né, essas informações e às vezes a pessoa vai ali, copia e cola, não lê, né, com atenção, vê que aquilo ali é falso e acaba utilizando uma informação falsa no seu artigo acadêmico. E isso é bem difícil, tanto para a credibilidade científica, né, principalmente. E outras diretrizes, né, essenciais ali, como eu conversei com vocês, e também dá para se ver em outras revistas, né, divulgação formal do uso da IA, revisão rigorosa, né, humana rigorosa. Então, se tu vai utilizar IA, depois dá uma lida, dá uma pesquisada, por isso que é sempre importante utilizar essas que têm referência, né. Mas vai dar uma olhada na verificação dos dados, nas fontes, enfim, porque pode ser alguma coisa também falsa, né? Como eu disse, a IA, ela realmente tem essas alucinações, ela cria informações falsas, né? Então, aqui um lembrete importante, né? O objetivo da IA é fortalecer a ciência, não comprometer a sua credibilidade ou sua autoria. O rigor ético é inegociável, tá? Então, isso é bem importante. Agora vamos voltar um pouquinho para uma demonstração, né, do Perplexity. Eu já tinha começado ali com vocês, mas a gente pode fazer agora uma demonstração juntos, tá? Eu botei aqui alguns prompts, tá, que vocês podem, enfim, se vocês tiverem acesso à internet agora se vocês não estão pelo celular, enfim, conseguem acessar, eu coloquei o link ali na nossa caixinha de mensagens ali do lado, e daí vocês podem abrir esse Perplexity e podem fazer agora uma pergunta para ele, vamos dizer assim, colocar um prompt, por exemplo, liste os principais estudos sobre, daí pensam na temática, publicados entre o ano e o outro ano, tá? Eu vou abrir aqui de novo, pra gente... Vou abrir aqui com vocês. Vocês conseguem ter acesso ao Perplexity agora, pra gente tentar fazer esse teste juntos, ou... Sim? Tá bom. Deixa eu abrir aqui o prompt. Só para vocês tendo uma ideia de como utilizar, tá? Essa plataforma do Perplexity. Deixa eu colocar o prompt aqui que daí vocês... Se alguém quiser comentar alguma coisa do que encontrou, se...
o que pesquisou, se achou interessante. Eu estava conversando com a minha orientadora e ela falou que acha melhor fazer a pesquisa em inglês. Você acha que isso ajuda bastante ou não faz diferença? Ajuda também, ajuda, principalmente naqueles outros ali que eu mostrei para vocês, que eu traduzi a página para ele ficar em português, porque eu acho que ele vai entender melhor o teu prompt, tá? Então, também funciona bastante sem inglês, principalmente nesses que são mais, que não tem a linguagem em português, tá? Então, funciona também. Eu achei bem legal esse que a gente pesquisou agora. Achei bem bacana. Eu pesquisei sobre agricultura familiar, né? Que é um dos assuntos do meu TCC também. E eu gostei bastante. Achei ele bem... Nossa, adorei. Bem bacana mesmo. Para a questão bibliográfica, como tu falou. Que bom. Ele dá muitas opções, né? Muitos textos, enfim, e depois tu pode escolher o recorte também. Pedi até para ele te trazer como uma tabela também depois, então ele é bem interessante na forma como tu pode indicar ali no teu prompt, bem como tu quiser, sabe? Ah, quero que tu me responda isso em um formato de tabela, então tem essa opção também. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Esse tipo de atividade, a gente fica eu já estava fazendo a segunda pergunta já. Sim, e ele te dá opções de pergunta que parece que é sempre o que você quer perguntar, continuar, né? Enfim, perguntando. E é bem interessante isso também. Vai te abrindo também a mente, eu acho que isso é bem importante, porque às vezes tu pensa ali naquele teu, enfim, teu foco, né, que você tem, mas ele vai te dando outras aberturas, enfim, para o tema, para a temática, e isso é bem importante também. Eu gosto dele. Eu achei interessante, eu acho que é legal para descobrir coisas assim que tu não conhece, né? Tipo, eu fiz um teste aqui com as coisas que eu conheço, que eu indicaria para um aluno, por exemplo. As principais referências de jornalismo ambiental, as referências de educomunicação, elas vieram as que eu geralmente indico, né? Então, no caso, perguntar talvez coisa mais referente ao problema de pesquisa mesmo, a relação que tu está procurando. Então, a Carol ali, por exemplo, ela perguntou da agricultura familiar, talvez já colocar a tua pergunta de pesquisa, faz um teste, Carol, ver o que volta para essa pergunta de pesquisa, que recomendações de bibliografia vem. Daqui a pouco a gente vai achar coisas que, por exemplo, eu não indiquei ainda, entendeu? Porque ele vai fazer uma busca mais aprofundada. Vou testar agora. Não, perfeito. Realmente, o que importa é o prompt que você faz. Então, seja sempre bem estratégico nesse textinho que você vai mandar para a IA, né? Bem objetivo, fazer o teu recorte, já que isso é bem importante para ele te dar o resultado, né? Que seja bom, enfim, para a tua pesquisa. Eu estava mexendo, né, e eu vi que tem 3 pesquisas por dia que a gente pode fazer. Você acha que vale a pena pagar uma dessas IAs, alguma coisa assim? Porque é muito pouco, né? Eu acho que pelo menos o ChatGPT tem bem mais. Sim. Inclusive, eu ia comentar também com vocês no final, o Perplexity, ele te dá um ano grátis sendo estudante. Então, eu consegui acessar ele como pró sendo estudante, enfim, da área educacional. Então, vocês podem acessar ele como estudante. Ele vai te pedir ali algumas coisas que você tem que botar, enfim, da universidade, mas bem tranquilo quanto a isso. Então, é bem interessante. Quando você vai usar bastante a IA, é importante que tu tente utilizar de uma forma mais pró, né? E sempre tem essas coisas para estudante, para... Enfim, que a gente tem alguns planos, enfim, até plano de celular hoje em dia, da Vivo, por exemplo, eles têm umas parcerias com algumas que eles te dão um ano grátis da IA.
Então, sempre dá uma olhada que pode ser alguma coisa vinculada a você. Mas como estudante, dá também, tá? Então, é bem interessante. Bem legal. Vou abrir de novo aqui meu slide, mas podem continuar pesquisando, enfim, vão me ouvindo e a gente vai conversando, tá? Tá. Então, aqui a gente falou um pouquinho, né, do Perplexity. Para mim, é uma das mais interessantes, tá, de trabalhar com essa parte de pesquisa, que ela já te dá as referências, enfim, até outras temáticas ali, enfim, ele vai realmente trazendo outros aprofundamentos, né, que a gente nem tinha pensado, mas é sempre importante ter um prompt bem estratégico, tá? Ter uma pergunta estratégica para trabalhar esses dados e ir diretamente, né, no que tu está procurando, enfim. Algumas dicas agora, né, que, enfim, que a gente, que eu pensei a partir, né, dessa utilização das IA, que combine as ferramentas, vocês podem combinar, utilizar mais de uma, por exemplo, buscar, né, as referências ali no Perplexity, que ele vai te dar referências bem atuais, né, enfim, e pode usar o ChatGPT depois para revisar também os teus textos, né, então você pode utilizar mais de uma, assim como pode utilizar aquelas outras que eu mostrei ali no início, tá, para enfim, buscar metodologias, enfim, ter uma tabela ali mesmo de outras pesquisas, enfim, que foram feitas com essa mesma temática que você utilizou, né? Validação crítica, né? Toda informação deve ser confirmada com leitura atenta das fontes originais. A IA, ela é um guia, não é a verdade final, então sempre lê, sempre abrem os links, vão dar uma olhada, e normalmente, e ali vocês podem pedir também, agora eu falei dos links, vocês podem pedir se são acessos gratuitos ou se são acessos pagos, restritos, né? Então, tu pode pedir, quero só artigos que estão acessíveis de forma gratuita, que eu possa ler, enfim, utilizar como referência, né? Então, ela vai te dar toda essa parte. Mas sempre leiam, por favor, sempre leiam atentamente, porque não utilizam coisas que vocês não sabem de onde veio a fonte, tá? Prompts precisos, né, seja específico, defina o público, o formato de saída, por exemplo, né, tabela. Eu quero depois que todos aqueles, deixa eu abrir aqui, vamos ir para o meu, aqui. Não está compartilhando a tela, não sei se... Eu não coloquei para compartilhar, né? Eu fui falando e não botei, só um pouquinho. Aqui. Desculpa, pessoal. Agora vai dar certo. Tá, essa aqui, tá? Que eu estava comentando com vocês. Vou abrir o meu aqui, vou pegar esse primeiro prompt que eu pedi aqui. Vou colocar ele aqui. Vou colocar para ele. Coloque em uma tabela. Vamos tentar assim. Aqui ele vai me dar todos, né? Enfim, já com tem as referências, enfim, aqui estão todas as referências, né? Todos os principais, enfim, estudos, né, de comunicação e sustentabilidade e relações públicas, todos já com o autor, né, enfim, a instituição, o ano e o foco principal da pesquisa, né, então, e aqui o nome da pesquisa. E aqui vão estar todas as referências desses artigos. Então, vocês podem sempre colocar no final, quero em uma tabela, quero, enfim, seja um texto corrido, que seja, enfim, que vocês entendam melhor e que vocês consigam depois organizar melhor, tá? A pesquisa de vocês. Daí aqui também, essa validação crítica, né, eu comentei com você, sempre leem, tá? Voltando um pouquinho aqui para o prompt preciso, porque eu acho que essa é uma das coisas bem importantes, é vocês também definir, né, apenas fontes de 2024, apenas fontes de 2025, ou apenas de 24 e 25. Então, isso é bem importante também para vocês ter essa pesquisa bem específica, tá? E mantenha-se atualizado, tá? Voltando, né, para a questão das políticas institucionais, tá?
as próprias ferramentas, né, entendam bem como elas funcionam, acompanhem as diretrizes delas e também as diretrizes das universidades, enfim, da própria universidade aqui do UFSM, do uso, enfim, converse com os orientadores de vocês, bem como a colega já comentou, né, conversar com o orientador sobre o uso também da IA, acho que isso é bem importante, eles também vão te dar dicas, né, de como pode ser utilizado, enfim, da melhor forma, mas sempre conversar, enfim, sempre saber um pouco mais sobre aquela IA e saber sobre também as diretrizes das revistas e tudo mais, dos eventos que vocês vão participar, porque pode ser que seja identificado uma IA no teu trabalho, enfim, tem toda uma questão, né? É uma questão ética, principalmente é uma questão ética, então estejam sempre atualizados quanto a isso. Aqui os limites, né, do uso e os cuidados, né, limitações e cuidados com o uso da IA, também, né, os viés e alucinações, que eu já comentei com vocês, então, a IA, ela pode herdar viés de dados e treinamentos, né, então, ela pode inventar fatos, então, tenham cuidado com isso. Vocês podem treinar a própria IA de vocês, né, vocês podem ir mantendo ela ali, mas igual ela vai ter informações de outras, enfim, outras referências e tudo mais, de outras pessoas que vão adicionando, então estejam bem atentos a isso, tá? Informações desatualizadas, então também é outra coisa, tá? Que tomam cuidado com isso. Conhecimento de muitos modelos é limitado por sua data de corte e treinamento, então não capturando os últimos avanços, a menos que usem busca como tempo real, como o Perplexity, ele já tem, né, essa questão do tempo real, então ele é bem interessante para isso, mas tomem cuidado com essa questão desatualizada, tá, das informações. Segurança de dados, então evite inserir dados pessoais, tá, confidenciais e não publicados nas ferramentas, pois a privacidade e o uso dessas informações podem variar. Então, tomem cuidado com essa utilização dos dados pessoais de vocês, né? Utilizem ela para pesquisa, enfim, mas não ficam dando muitas informações pessoais de vocês para ela, tá? Então, esse é um cuidado também. E que mais uma conclusão, tá? IA como uma aliada de vocês, né, na parte da ética e da estratégia de pesquisa, tá? Temos aí ela como uma automação, né, de tarefas, então você pode fazer isso de uma forma muito mais rápida, utilizando a IA para essas buscas, né, para fazer uma busca de artigos científicos e tudo mais, né, um estado da arte, vamos dizer assim, para o processamento de dados também, mas a gente tem que ter aí uma ética e um pensamento crítico, tá? Verificar as informações, um próprio julgamento ético teu mesmo, de não utilização de só a inteligência artificial, né? Enfim, fazer uma busca também em livros, enfim. A IA, ela vem com uma ferramenta, tá? De produtividade, mas também não deixar de consumir outras formas de busca de informações, enfim, utilizar o livro, assim como eu tenho aqui, enfim. Então, isso é bem importante também. E também está sempre se informando, lendo, enfim, sobre a temática, né, para ter uma validação mais crítica sobre aquele assunto e não acreditar em tudo que a IA traz para você, né. Ela vem aí para ajudar a buscar, organizar, inspirar, né, mas ter esse pensamento mais crítico quanto ao uso dela, porque ela vai te dar também muitas informações superficiais, eu acho que principalmente o ChatGPT vai te dar muitas informações superficiais sobre o assunto, então, se aprofundar, ter a tua própria leitura, né, sobre o assunto. Então, aliás, outra IA bem interessante, não sei se vocês notaram aqui, tá escrito Gama, tá? Esse eu sou não gosto muito de utilizar para fazer slides, mas tem esse Gama que eu escrevi isso num Word, todos esses slides, tá? E daí adicionei no Gama e ele transformou isso em um slide para mim, tá? Também tem essa ferramenta que é bem interessante, eu até ia trazer aqui, que ele mesmo faz essas imagens, tá? Que aparecem aqui, então ele que colocou, enfim, essas imagens, mas eu alimentei ele com o meu conteúdo. Claro que hoje em dia já dá para fazer muita coisa nesse Gama, só que ele é reduzido, tem que pagar se tu quiser fazer mais coisas, eu usei o gratuito.
Eu sou mais de fazer meus próprios slides, mas como esse momento era para a gente falar de IA e, enfim, a utilização dela, eu pensei em trazer esses slides feitos com IA para vocês terem uma ideia, tá? Mas o Gama, ele é bem interessante, vocês podem definir as cores que vocês querem utilizar, claro que ele é bem restrito quando a gente utiliza o gratuito, mas pode colocar lá o que tu espera, enfim, da apresentação, coloca o texto, sobe o texto como um anexo, enfim, e ele transforma isso no teu slide. E aqui ele dá... Aqui você pode escolher se quer que as imagens elas sejam feitas por IA, ou se tu quer também subir tuas próprias imagens, também dá. Então, aqui ele coloca da melhor forma possível. Aqui também ele colocou essa imagem, tá? Então, ele mesmo que fez essa imagem. Então, também é uma forma de fazer alguns slides mais criativos também, né? Utilizando a IA de uma forma mais rápida também, tá? Que vocês podem utilizar, enfim, para apresentar os trabalhos de vocês. Mas, claro, interessante sempre botar, né, o conteúdo, enfim, já dizer, slide 1, slide 2, enfim. E depois vocês podem editar, tá? Quando vocês colocam lá as informações, ele vai separar, né, por slides, conforme você colocou, e daí você pode também ir editando ele ali. Ele tem um máximo de 10 slides, tá? No gratuito. Então, vocês podem utilizar para fazer os slides de vocês. Que eu acho que é uma dica também interessante para quem... Opa! Aqui vocês. Para quem tá, né, que faz, enfim, vários... Deixa eu parar aqui. Que faz, enfim, apresentações de trabalho e tudo mais. Esse Gama, ele é bem interessante também, tá? Que vocês podem depois explorar ele mais, enfim. Posso mandar uma lista, eu acho, depois também para vocês. Posso mandar no e-mail lá, vou anotar aqui, que daí depois vocês podem acessar. Eu gosto bastante de fazer os meus próprios slides no Canva mesmo, tá? Porque eu gosto de usar a minha própria criatividade nisso, mas eu achei que seria interessante realmente trazer, porque é uma ideia de fazer um slide legal e rápido, porque eu escrevi, só coloquei ali e ele fez em segundos todas as páginas, né? Com foto, com as imagens, então isso também é uma forma de apresentação e tudo mais. Seria isso, pessoal. Tem alguma dúvida? Vamos conversar. O que mais que vocês querem falar sobre isso? Eu adorei tudo. Muita coisa eu não conhecia, anotei muita coisa. Eu acho que vai ajudar muito na pesquisa que a gente está fazendo dentro do PET e nos nossos TCCs. Eu acho que a maioria das pessoas aqui estão nos TCCs. Então, eu acho que foi de muito bom proveito, assim, Bruna. Muito legal tudo, de verdade. As minhas dúvidas eu fui tirando enquanto a gente estava conversando, então... Tá, mas qualquer dúvida podem me mandar também, tá? Fiquem muito à vontade para me mandar no e-mail, até ali no Instagram também, fiquem muito à vontade, tá? Eu só talvez fiquei em dúvida na questão de como referenciar a IA quando estiver fazendo um trabalho acadêmico. Onde eu coloco isso? Tipo, se eu for usar só para fazer a correção dos textos, se eu for usar para pesquisar outras referências, tipo, onde eu boto que eu usei IA num trabalho, sabe? Sabe que eu estava lendo sobre isso e vai depender muito das diretrizes de cada revista, por exemplo, ou cada universidade. Por exemplo, ali na Compós, eles vão te dar uma diretriz para te dizer, olha, isso foi feito com inteligência artificial. Então, vai ser interessante ler a diretriz de cada revista, enfim, até vamos ver, não sei se a universidade saiu alguma coisa sobre isso, eu acho que não, porque eu não encontrei nada, mas eu acredito que daqui a pouco vai sair alguma diretriz. Então, vai ter que seguir isso ali, eles vão dizer, como referenciar o uso da IA. Então, não tem uma coisa concreta, assim, uma coisa certa sobre isso. Vai depender muito de cada lugar mesmo, que tu mandar o teu texto, enfim, tua pesquisa. Mas eu até vou buscar mais sobre isso, mas a princípio é isso, sabe? Então, queria comentar, parabéns pela apresentação, Bruno, eu acho que é bem isso, né? A gente está trabalhando agora com esse grupo do PET, que a maioria está no TCC já, né? Eu acredito que todos aqui, inclusive, estão no TCC nessa sessão hoje. Então, sempre é útil a gente saber, né, dessas
metodologias de como a gente pode facilitar o trabalho da pesquisa, né? E esses materiais que tu trouxe foram bem interessantes, porque eles auxiliam a gente a justamente buscar esse material, né? E tu ponderou muito bem, né? O uso, ele tem que ser um uso ético, né? A nossa universidade ainda não tem um parâmetro escrito sobre como isso funciona. Eu participei de algumas reuniões, e talvez isso saia ainda esse ano, mas ainda não tem. O que eles dizem é justamente isso que tu trouxe na tua apresentação, de fazer o uso responsável e transparente. Então, por exemplo, nós vamos escrever um TCC, aí, digamos que aquela tabela ou aquele resultado dos dados foi organizado a partir de uma IA, de um software específico. Na metodologia você cita, né? A tabela de geração de dados foi feita com auxílio do software tal. Como a gente já usava, por exemplo, já usa, né, nos softwares de análise quant e qualitativa, como o NVivo, o Atlas TI, que a gente na metodologia, a gente fala, os dados foram colocados nesse software e o resultado veio dali e foi depois interpretado. Então, eu não vejo problema do uso, mas que ele seja dessa forma responsável. E uma outra coisa que tu comentou, e que eu acho que é importante, né, a gente ter clareza, que a IA, ela vai te ajudar, mas a ideia, a argumentação, precisa ser da gente, né? E outra coisa que é a questão da leitura. Nós temos que ler. Mesmo que o software vai dar ali, tem 10 artigos, falam disso, daquele outro, só aquele resuminho não vai fazer a gente entender o que é a pesquisa que a gente está fazendo, né? Então, é bem importante isso, o compromisso do pesquisador de ler os trabalhos, de refletir, de não copiar, né? De não copiar tudo que está colocado ali num chat, por exemplo, porque às vezes não é o foco do teu trabalho. Então, infelizmente, eu já li trabalhos que a gente percebe, como tu falou no início, né, coisas tristes acontecendo, que a gente percebe que a intenção até da pessoa com o trabalho era boa, tipo, a discussão, a ideia da pesquisa, só que talvez em algum momento quis acelerar muito o processo e colocou coisas do chat. E aí, distou até da própria escrita da pessoa, né? Porque o chat ele tem uma escrita padronizada. E aí, isso desmerece o trabalho da pessoa, porque às vezes a pessoa fez uma série de coisas legais, aí daqui a pouco ela coloca trechos, né, copiados, e aí o antiplágio também, a gente tem antiplágio na universidade também de geração de IA, né, além da cópia pura e simples, também tem o anti-chat GPT, que a gente chama, né, o chat zero, que aí ele também vai indicar, claro que é uma indicação, né, ele não diz, isso aqui foi de IA, ele diz, 80% de chance de ser uma escrita, nunca ele vai dizer 100%, né, só que aí, se você passa um programa desse e aparece isso, a credibilidade do trabalho já fica assim, né? Sim. Então, é importante ver as recomendações das revistas, que a gente vai enviar texto, dos eventos, né, que tem vários que já têm essa recomendação. E na universidade a recomendação é ética e transparência, mas ainda não tem certinho, né, como está. Eu oriento sempre quando usar, colocar na metodologia, né? Então, a busca de livros e artigos do período, né, para fazer o estado da arte foi feito com auxílio do Perplexity, por exemplo, né? Na análise de dados, utilizamos o Atlas, né? Então, cada etapa, você pode ir colocando o que você usou. E aí, dá essa dimensão ética, né, para o trabalho. Mas tu trouxe muita coisa importante aqui para a gente, queria agradecer da minha parte, não tenho nenhuma dúvida, e abrir para se alguém mais tiver dúvidas. Obrigada. Oi, boa noite. Eu ia dizer que eu também usei, eu coloquei ali o comando, botei no Perplexity, achei bem legal. Ali eu botei para aparecer como tabela, porque eu sou muito do visual, então eu achei bem legal a forma como ele separou, assim, na tabela. Achei bem interessante. Também já me inscrevi como estudante. Achei ótima dica. Ai, que bom. Que bom que deu certo.
Mais alguém? Acho que a gente pode finalizar, então. Muito legal tudo que você falou, Bruna. Eu acho que todo mundo aqui vai ser de muito bom proveito mesmo. Eu acho que fotinha pro LinkedIn, inclusive, verdade. Se puderem abrir as câmeras, por favor. Só dá uma ajeitadinha nos cabelos, assim, né? Posiciona. Eu tô com a luz bem ruim hoje aqui, tá? Aqui também, tá. Mas tá bom, já dá para ver que a gente tá participando. Só mulheres, olha essa gente linda. Olha essa mulherada. Te contar, né? Feito? Então, obrigada pela participação de todos. Eu vou mandar a pesquisa antes que vocês saiam, para poder fazer o certificado. Um momento. A pesquisa está no chat. Tá certo. Obrigada, Bruna, de novo. Eu acho que foi muito bom. O PET tá aí para qualquer coisa também. Qualquer pesquisa de sustentabilidade que você quiser chamar a gente tá querendo. Vamos te chamar de novo em próximas vezes, com certeza. Eu acho que sempre vai ter coisas a acrescentar para o nosso PET, tanto pela essa questão do uso da inteligência artificial, como a sua pesquisa sobre sustentabilidade é muito, muito importante para a gente. Eu acho que vai ser uma parceria muito duradoura para o nosso PET. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Fico à disposição para as próximas vezes. Com certeza vou comunicar a vocês. Tenho essa pesquisa, né, em andamento de sustentabilidade do curso que eu estou propondo, então com certeza vou chamar vocês para participar. Enfim, quem sabe fazer o curso, né? Com certeza. E fico à disposição. Qualquer dúvida também, pode me encaminhar. Muito, muito obrigada, tá? Valeu, pessoal. Obrigada, Bruna. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Boa tchau. noite.